Sabe, existe uma espécie de regra não dita na universidade, uma daquelas que pode definir o sucesso de um estudante, mas que quase ninguém ensina abertamente. No fundo, tudo se resume a uma única pergunta: o que, de fato, significa ler e escrever no ensino superior? E olha, a resposta para isso pode mudar completamente o jogo. Ok, então vamos direto ao ponto. O que significa de verdade ler e escrever? Parece uma pergunta boba, né? Mas a passagem da escola para a faculdade traz uma mudança, uma mudança radical no que se espera de um aluno. A gente percebe que não é só sobre decifrar palavras, é sobre se envolver com as ideias de um jeito completamente diferente. E aqui está o ponto central de tudo. Pensa bem. Na escola, ser um bom aluno muitas vezes significava o quê? Entender um texto e saber explicar com as próprias palavras, certo? Um exercício de compreensão. Só que na universidade, isso é só o começo. É o aquecimento. O objetivo real é pegar essa compreensão e usar ela para questionar, para analisar e, no fim das contas, para produzir algo novo. Então, vamos falar sobre ir além da simples compreensão. E, olha, que fique claro, essa primeira etapa, a de entender o texto, é fundamental. Ninguém consegue analisar o que não entendeu, né? O problema é quando a gente para por aí. Essa leitura focada em só compreender é a base que todo mundo aprende na escola. É aquela habilidade de ler um texto e conseguir dizer: ah, ok, o autor quis dizer isso. Mas na universidade, isso é só a fundação da casa, não a casa inteira. Parar nesse ponto é como, sei lá, aprender a tocar os acordes de um violão, mas nunca jamais compor uma música própria. E olha só que interessante o que o professor Valdir Barzotto diz sobre isso. Ele basicamente aponta para uma gigantesca oportunidade perdida. Quer dizer, quando os exercícios de leitura pedem só para a gente dizer de novo o que o autor falou, eles estão pulando a parte mais importante, a parte que transforma um leitor passivo em um pensador de verdade. Alguém que consegue criar uma interpretação própria, crítica, original. Ok, mas por que essa diferença toda é tão importante? Por que insistir tanto nisso? Bom, porque isso mexe com o coração da missão de uma universidade. A gente precisa lembrar que uma universidade não é um armazém de fatos. Não é um lugar onde a gente só vai para buscar informação pronta. Pelo contrário, é um laboratório vivo, um lugar onde o conhecimento é desafiado, é expandido, é criado o tempo todo. E isso vale para tudo, hein? Seja num laboratório de química ou num debate de filosofia, a missão é sempre a mesma: empurrar as fronteiras do que a gente sabe. E essa outra fala do professor Barzotto é nossa, é muito forte. Porque se a universidade não ensina ativamente a ir além do entendi e resumir, ela corre um risco sério, o de formar meros replicadores e não inovadores. E como ele mesmo diz, isso é muito pouco. Não só para o avanço da ciência, mas para a nossa capacidade de resolver os problemas gigantes e complexos que o mundo enfrenta. E aqui vale um aviso super importante. Isso não é papo só para quem faz humanas de jeito nenhum. Essa ideia de produzir conhecimento é, na verdade, o motor que move todas as áreas. Todas mesmo, da biologia à economia, da engenharia ao direito. É só a gente parar para pensar um pouco. Na área da saúde, o que é avançar o conhecimento? É criar tratamentos que salvam vidas. Na engenharia, é projetar tecnologias mais eficientes, mais sustentáveis. Na segurança, é conseguir pensar em respostas para ameaças que a gente nem imaginava que existiriam. Ou seja, em todas as áreas, essa capacidade de ler o que já existe de forma crítica para propor algo novo é isso que faz o mundo andar para frente. Beleza. Então, se o objetivo não é só entender como é que a gente faz, qual é o caminho para transformar a leitura que parece algo passivo num processo ativo, de criação de verdade. Olha, esse modelo de 4 passos é uma ferramenta fantástica para isso. O primeiro passo é o que a gente já conhece, entender o texto. Beleza. Mas aí a coisa avança. Passo 2. Analisar o argumento. Como é que o autor defende a ideia dele? Que evidências ele usa? Passo 3. Avaliar a contribuição. Ok. O que esse texto traz de realmente novo para a discussão? Qual é a novidade aqui? E aí vem o passo final, o mais importante de todos. Propor novo conhecimento. A partir do que foi lido, onde é que tem um buraco, uma lacuna? Que perguntas esse texto deixou no ar? É exatamente aí que a nossa produção de conhecimento começa. Tá, mas como é que isso funciona na vida real? Lendo um artigo científico, por exemplo. Vamos deixar a coisa ainda mais prática. A gente pega um texto super comum na vida universitária, o famoso paper. Como é que a gente aplica esse modelo nele?
Olha só que genial essa comparação. Muitos artigos, têm aquela parte que fala do que outros pesquisadores já disseram sobre o assunto, a tal da revisão teórica. Uma abordagem, digamos, fraca só vai listando os autores. Fulano disse X, Beltrano disse Y, é basicamente um resumo, uma lista de supermercado de ideias. Agora, uma abordagem forte faz outra coisa, ela cria um diálogo entre esses autores. Ela mostra onde as ideias do fulano batem de frente com as do Beltrano, aponta uma brecha nesse debate e usa isso para construir um argumento novo, original. É a diferença entre ser um repórter de ideias e ser um analista, um construtor de ideias. Certo. Mas e a gramática? Com todo esse foco em criar ideias, em argumentar, onde é que fica a pontuação, a escrita certinha? Vamos falar sobre o papel da gramática nisso tudo. E, de novo, o professor Barzotto resume a questão perfeitamente. A forma sem conteúdo tem pouquíssima importância. O que isso quer dizer? Que a forma importa, sim, mas ela está a serviço do conteúdo. Um texto gramaticalmente impecável, mas que não diz nada de novo, que é vazio de ideias, ele tem muito pouco valor no mundo acadêmico. A ideia sempre vem primeiro. A melhor forma de pensar nisso é a seguinte: a gramática e as regras de escrita não são o objetivo, elas são as ferramentas na nossa caixa. São elas que vão garantir que a nossa argumentação fique de pé, que seja sólida e que as nossas ideias cheguem para quem está lendo do jeito mais claro e convincente possível. O objetivo é a construção do argumento. A gramática é o que a gente usa para construir bem. Certo, a gente já entendeu o que e o porquê. Mas e o como? Como é que as universidades podem, na prática, ensinar essa habilidade de produzir conhecimento? Felizmente, existem estratégias que já se provaram eficazes. Uma delas é colocar um projeto de pesquisa em todas as disciplinas, para que escrever não seja só aquela prova final, sabe? Mas sim um processo contínuo. Outra ideia que funciona muito bem é criar centros de escrita, com gente especializada para ajudar estudantes de todas as áreas, da física à fonoaudiologia. Mas, no fim das contas, a grande virada de chave é entender que ensinar a ler e a escrever nesse nível mais profundo é uma tarefa de toda a universidade, e não só do pessoal do curso de letras. Isso tudo nos traz a uma reflexão final, né? A universidade pode até dar as ferramentas e o espaço, mas essa mudança de chave na cabeça, de deixar de ser só um consumidor para se tornar um produtor de conhecimento, essa é uma jornada de cada um. Então a pergunta que fica no ar é: no próximo texto a ser lido, o que vai ser construído a partir dele? Qual vai ser a próxima peça nesse grande quebra-cabeça do conhecimento? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia.